o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa que Deus vai cumprir. Quando ouvir Jesus, meu nome a proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu enrolado e o sol não der mais luz, Meu nome ouvirei Jesus chamar. passarão terra e mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Quero ouvir Jesus a me chamar. Ó, que música suave, descer pra eu O ouvir. meu nome Jesus Cristo anunciar. Ó, que gozo vai minha alma, lá nos altos céus ouvir. Quando Cristo o meu nome é proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Jesus a me chamar. Glória. Glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Irei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Senhor, Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso. Pai, nesse dia estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir nesse dia. Não aquilo que nossos ouvidos querem ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Porque necessitamos de Ti, Pai. Necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, toma a nossa vida nessa hora. Faça a Tua vontade. Tira todo empecilho, toda barreira, toda dificuldade, Pai. Que tudo ocorra conforme a Tua vontade, Senhor. Deus, nos ajuda a fazer o Teu querer, não o nosso querer. Amém. E graças a Deus. Vamos. Pode sentar. Aí cabe cada um. Dia está chuvoso, mas é melhor um dia assim do que aquele dia quente, abafado, que a gente fica pingando de canso. Então vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Vamos abrir Provérbios 25.
Provérbios é um livro interessante, porque Salomão tem muito ensinamento. Ontem eu estava vendo uma historinha, uma animação de Salomão, né, que se foca muito naquela parte que Salomão tem a sabedoria dele para decidir sobre a vida daquelas duas mulheres. Não me lembro se está em Reis ou Crônicas 9 ou 10. Mas enfim. A história todo mundo sabe, todo mundo conhece, que Salomão é colocado diante daquela situação, que as duas mulheres chegam lá com a criança viva, uma diz que é dela, a outra diz que é dela, e no final das contas, quando Salomão manda partir a criança em dois, a verdadeira mãe fala, não, prefiro que me dê o meu filho para outra do que mate aquela criança. Então Salomão fala, você é a verdadeira mãe. Porque é assim, que porque isso significa amar. Amar significa abrir mão. E quando fala amor, não significa só amor de homem e de mulher. Amor de mãe, de pai para filho. Não. O amor, ele vai muito além disso. Por isso, que a gente tem que lembrar sempre que Deus se sacrificou por nós naquela cruz, entregou a vida dele pela gente. A gente às vezes se esquece disso, porque hoje em dia, com tanta informação, com tanta tecnologia, vai surgindo, aparecendo um monte de gente inventando teorias e dizendo, eu recebi um anjo do céu, eu recebi. Aí você vai ver o apóstolo Paulo falando, ainda que desça um anjo do céu para trazer outra mensagem que não seja de Cristo, preste atenção, cuidado. Então, o tempo que a gente está vivendo é muito. Ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muitas coisas, a gente também está exposto a muitas coisas. Então, o objetivo, desde que Deus separou a nossa família e me tirou desse sistema religioso, foi simplesmente, não foi criar uma nova religião. Foi simplesmente viver da forma que ele sempre quis que os servos dele vivessem. O problema do ser humano é isso aqui, dinheiro. Quando começa a entrar dinheiro, você começa a se perder. Alguns com mais rapidez, outros com menos. Mas com o tempo, todos se perdem. Ou você acha que esses grandes líderes, essas grandes igrejas, esses grandes ministérios aí, lá no começo lá da igreja deles, quando eles não eram nem pastores, nem nada, quando eles eram apenas um servo como eu e você acha que eles já estavam lá com o coração corrompido, perverso, mal? Não. A grande maioria
estava lá sincera e honesta, da mesma forma que a gente está. Por quê? Antigamente, o tempo, 20 anos atrás, 20 anos atrás, você entrava nessas igrejinhas pequenas e você sentia ali a unção. Sentia ali o poder de Deus. Agora você entra em qualquer lugar, seja pequeno, seja grande, você entra vazio e sai vazio. Ou melhor, você entra pior, você entra todo arrebentado e sai pior ainda. Ah, mas o que tem a ver o texto que a gente vai estudar? Salomão pediu a Deus uma coisa. Quando eu estava falando, eu vi a parte lá da animação, em que está Salomão e um dos irmãos dele, vendo o pai dele, o rei Davi, julgar as causas do povo, que o povo chegava lá e apresentava as causas para o rei, e o rei decidia. Então, a gente tem que observar muitas coisas, principalmente vocês, que hoje tem a idade que tem, daqui a pouco estão na idade adulta. E aí é que está, que tipo de ser humano vocês que querem ser? Então Salomão ficou olhando para o pai dele, a maneira que o pai dele, ele ficou pensando, poxa, será que um dia eu vou conseguir ser como meu pai? Será que um dia eu vou conseguir ter tanta sabedoria como meu pai tem? E aí Deus deu a Salomão porque ele pediu uma sabedoria além do que qualquer ser humano podia ter. Então, por isso que tem muitas histórias em torno de Salomão sobre ele se perder, porque Salomão, por causa das alianças que ele teve que fazer para proteger o povo de Israel, ele foi aceitando muitas coisas. Foi se casando com muitas esposas de povos e trazendo a cultura delas para dentro de Israel. Os deuses, as adorações e tudo para dentro de Israel. É por isso que no fim da vida, ele começa a refletir. E aí ele escreve os provérbios, aí ele escreve Eclesiastes é escrito na velhice de Salomão. E quando você vê que aquela parte lá de Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo determinado, é porque ele vai lembrando da juventude. E tem uma outra parte lá que eu não lembro exatamente em qual parte de Eclesiastes, que ele fala que é tudo é vaidade. Então, por quê? Porque Salomão já estava com seus cabelos brancos, com a sua barba grande, com o corpo doente, fraco, debilitado.
Então, porque a idade já tinha chegado. A idade já tinha chegado, então a gente vai refletir. Quando passamos por determinadas situações, a gente, por exemplo, se eu passo por uma situação de quase morte, eu vou refletir, eu vou pensar, puxa vida, será que eu estou aproveitando a minha vida? Será que eu estou desperdiçando a minha vida? Será que eu estou perdendo tempo? Então, quando Jesus fala, ó, lembra do que eu fiz por vocês. O sacrifício da cruz que eu fiz, passei por vocês. Lembra daquele momento lá, que eu estava lá, que pregaram os pregos na minha mão, que furaram meus pés. Que quando eu estava com sede, eu só queria uma gota d'água, me deram vinagre. E quando eu estava morto, para ter certeza que eu tinha morrido, pegaram a lança e furaram o meu corpo. Para ter certeza que eu tinha morrido. Porque o normal daquela crucificação, quando eles acabavam a crucificação, eles quebravam a perna dos condenados para poder tirar eles da cruz. Só que com Jesus não aconteceu nada disso, porque quebraram do primeiro, quebraram do segundo, mas quando foram quebrados Jesus, não pôde. Porque o terremoto começou a sacudir tudo, ele não deixou. Porque tinha que se cumprir a profecia que diz que nenhum osso ia ser quebrado. Então, nenhum osso foi quebrado. O corpo permaneceu inteiro. Sem nenhum osso ter quebrado. E aí depositaram o corpo naquela sepultura. E os romanos botaram os guardas lá para vigiar. Só que os guardas não puderam impedir quando chegou a hora de Jesus ressuscitar, que ele levantasse dali e saísse e removesse aquela pedra. E voltasse a caminhar na terra. Mas o que isso tem a ver com a sabedoria de Salomão, com os provérbios? Porque aí a gente vai ver os ensinamentos dos provérbios. Tudo isso é reflexão. E os provérbios também é reflexão. No versículo 2 do capítulo 25 diz assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele escolheu de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance.
assim como as alturas do céu, ou as profundezas da terra. Olha o que Salomão está falando. Olha que coisa interessante que Salomão está falando, a gente não sabe. A gente tem que respeitar as autoridades. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Olha a diferença. Deus oculta coisas de nós, muitas vezes para o nosso bem. Na grande maioria para o nosso bem, porque você já pensou se Deus nos mostrasse tudo o que Ele quer que a gente veja? Ia ser difícil. Eu já falei que às vezes eu, andando nesse mundo, eu me sinto como meio louco. Porque às vezes eu vejo coisas, como por exemplo agora. Agora eu não estou vendo só 3 pessoas sentadas aqui. Agora eu estou vendo 3 pessoas sentadas aqui, uma pessoa de pé falando, e 2 homens de branco, de cada lado, de pé, com lanças enormes. E são seres muito altos. E mal dá para ver o rosto deles. Apenas dá para ver que eles estão de branco e de cada lado. 2 aqui e 2 ali. Ah, mas eu não estou vendo. Sim, você não está vendo porque é só para quem tem visão espiritual. Ah, eu quero ter isso. Quer ter isso? Busca. Mas lembre-se, da mesma forma que você vai ver os anjos do Senhor, você vai ver os anjos caídos do adversário. Você vai ver o próprio adversário. Como muitas das vezes eu já tive muitas experiências dele vir e aparecer na minha frente, falar comigo, conversar comigo, da mesma forma que Deus faz conosco. E não é nada daquilo que as pessoas falam, não tem chifre, não tem nada. É apenas um ser parecido com nós, cabeça, braço, olho, boca. E a diferença que em volta dele tem uma escuridão muito grande. Eu também já vi Jesus. A diferença é que Satanás, você vê o rosto dele. Jesus, Deus, ninguém vê o rosto dele. A única coisa que você vê são 2 bolas de fogo, assim, grandes. E no lugar da boca, uma bola de fogo. E quando abre a boca, é como se o sol estivesse soltando
raios de raios. É uma coisa difícil de explicar. Se vocês buscarem, vocês verão. Eu me lembro de várias vezes, várias experiências que eu tive com Deus. Se eu fosse contar aqui, começar a contar todas as experiências que eu tive com Deus, ao longo desses quase 40 anos, não ia dar tempo. Porque a gente tem pouco tempo. São apenas 1 hora de estudo, ou pouco menos, 50, 40 e poucos minutos. Não importa. A questão é a seguinte: se a gente respeita as autoridades, porque elas nos dizem aquilo que elas estão fazendo, por que a gente não vai respeitar Deus, que na maioria das vezes está escondendo coisas de nós, para o nosso próprio bem? E aí ele continua: você nunca sabe o que um rei está pensando. Eu sei o que um governante está pensando. Aqui são reis, mas no tempo de hoje não são mais reis. Em alguns lugares ainda são, mas na maioria do mundo não é. Os reis seriam os presidentes, os governadores. No caso daqui da nossa cidade, o rei da cidade seria o prefeito. Não, a gente sabe o que está na cabeça deles? Não. Os pensamentos deles estão fora do nosso alcance. Então a gente não sabe o que está na cabeça de Deus. Por isso que às vezes a gente acha que algo acontece conosco é para o nosso mal. E a gente pensa: puxa vida, eu estou passando por isso, como Jó. Sempre tem que falar de Jó. Por quê? Porque se a gente lê a história de Jó, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver um homem que achava que do jeito que ele estava fazendo, ele estava servindo a Deus de verdade. Do jeito que ele estava fazendo, ele era um homem que seguia a vontade do Senhor. Então, muitas das vezes a gente acha que ele está fazendo o que Deus quer, quando na verdade ele está dizendo: não, você não está fazendo o que eu quero, porque você nem me conhece. Você não sabe nem quem eu sou. Por isso que ele diz: conhecia. As pessoas falarem para mim, agora eu vejo. Eu, no começo, era assim como vocês. Só conhecia daquilo que falava de Deus. A partir do momento que eu fui tendo minhas experiências com Ele, opa, eu acordei, despertei. Então, o que Deus está falando conosco, com a gente que está aqui, com quem vai assistir, é o seguinte: você me conhece só de ver, só de ouvir. Mas eu não quero que você me conheça só de ouvir. Quero que você me conheça e ver, me sentir. A oração
É importante porque Deus, a gente tem que tratar Ele como parte da nossa família. Quando a gente entende que existe um Criador acima de tudo, quando a gente entende que isso aqui acaba, que uma hora sai daqui um espírito, que aqui dentro tem um espírito, e que ele vai para algum lugar, muita gente não acredita. Mas quando você acredita nisso, você fala, peraí, se eu acredito nisso, por que eu vou ficar botando máscara? Por que eu vou ficar fingindo? Vou querer saber. Ah, mas eu não consigo. Não existe essa. Não consigo. O ser humano consegue tudo o que quer. Basta ele querer. Quando eu estava falando ontem, da menina, que era surda, muda, que ela nasceu saudável e de uma hora para outra pegou uma doença, ficou surda, muda, e os pais não sabiam como fazer para se comunicar com ela, e ela também não. Aí eles acharam uma professora que teve um trabalho, porque a professora estava tentando ensinar e ela não queria aprender de jeito nenhum. A pior coisa que existe é isso. Deus quer ensinar a gente a querer o melhor. É por isso que tem muita gente que você não vai pelo amor, vai pela dor. A pior coisa, porque tem gente que passa lá pelo vale da sombra da morte, tem gente que vai, atravessa a rua, acontece um acidente com a pessoa quase morre, aí passa um tempinho, mas daqui a pouco é como se nada daquilo tivesse acontecido. Não reflete, não pensa, pô, peraí. Às vezes, Deus, o que Ele faz com a gente? Como um pai faz com o filho. No caso dessa menina, o pai, toda vez que escutava a menina chorar, ia lá e não deixava a professora ensinar. E a professora estava tentando ensinar. E a professora, eu preciso ensinar. Como que ela vai aprender se até que chegou um tempo que a professora foi para bater de frente com o pai, e o pai resolveu mandar a professora embora. Mas aí aconteceu algo extraordinário. Mesmo tendo que ir embora, a professora ainda insistiu. E viu que, de repente, ela resolveu aprender, se esforçar. E aí começou. Demorou um bom tempo? Demorou um bom tempo. Ela aprendeu a se comunicar.
estudou, se formou, e depois de adulto começou a viajar pelo mundo e ajudar outras pessoas. Ele morreu com 90 anos de idade. Morreu velhinho. Escreveu muitos e muitos livros e morreu velhinho. E ajudou muitas pessoas, sem poder ouvir e sem poder falar. E ajudou muita gente. Por quê? Porque mesmo na rebeldia dela, uma hora, mesmo na rebeldia dela, alguém não desistiu. Ah, você é rebelde. Eu não vou desistir, não vou desistir. Não. Tem solução, tem solução, tem solução. E assim é Deus como um ser humano. Eu acredito, eu espero, você vai mudar, você vai ser transformado. Tem situações que Deus fica muito triste. O que deixa Deus muito triste mesmo é ele saber. O que deixa Deus muito triste não é ele saber que todo sacrifício lá na cruz, para muitos, vai ser tolo, vai ser em vão. Não. O que deixa Deus triste são os rebeldes. Por quê? Você acha que quando Deus mandou a Babilônia cercar Jerusalém, destruir a cidade, você acha que Deus ficou feliz com aquilo? Você acha que quando ele mandou o povo no deserto, ele tem que pegar Moisés, botar lá no alto da montanha e falar, ó, tá vendo aqui a terra prometida? Olha, você não vai pisar nela. Por quê? Por causa disso. Você só vai ver Deus ficou alegre com isso, não? Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. Por quê? Porque ele buscou. Então a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Só Deus sabe. Agora, por exemplo, eu não sei o que está passando na cabeça de cada um. A gente pode tentar fazer como o adversário faz. Olhar e tentar deduzir. Ah, tá vendo? Olha o comportamento dele, olha a atitude dele, dela. Ele está pensando isso, está pensando aquilo. Deduzir, supor, imaginar. Só quem vai saber o que a gente está pensando é Deus. Só quem vai saber o que está aqui dentro do nosso coração é Deus. Mas também a gente não pode ficar usando justificativa de mentira e dizer, Senhor, o Senhor sabe o que está no meu coração e na minha mente. Porque às vezes a gente está mentindo, está enganando a Deus, tentando enganar a Deus. Falando, o Senhor sabe o que está na minha mente,
meu coração, só que na verdade, ele está falando só da boca para fora. Ah, palavra dura, pregador. Lembra que a palavra vem primeiro para quem está falando. E depois vai adiante. E aí no versículo 4 diz assim: purifica a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os nossos conselheiros, porque o que torna forte no governo é a justiça. Aqui está dando um conselho para os reis, para os governantes, para os líderes. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. Não queira aparecer, se mostrar, ó, aqui ó, olha para mim, me nota. Tem um louvor antigo, uma canção antiga, que fala assim: olha para mim, Senhor. Mas aí é diferente. Aí você está falando com Deus, o Deus Todo-Poderoso, e pedindo para Ele te notar. E vai: eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim. Aí você está tentando chamar a atenção de Deus. Porque que adianta eu chamar a atenção de pessoas, de seres humanos, que muitas das vezes vão olhar para mim, só vão rir, só vão debochar de mim. Eu não tenho que ficar querendo me aparecer, me mostrar às pessoas, por quê? Não vão me dar nada. Sim. As pessoas não vão fazer nada. É verdade. É isso que o Salomão está dizendo aqui, ó. Quando estiver diante das autoridades, não se faça de importante. O que adianta eu querer me mostrar para aquelas. E quando fala de autoridade, não é só os governantes. Autoridade é todas as pessoas que têm algum cargo importante. Então eu não tenho que ficar me mostrando, tentando me mostrar o tempo todo, tentando aparecer. É que nem as pessoas falam, que aparecer pendura uma melancia no pescoço e sai andando na rua. Para que isso? Eu tenho que me mostrar para Deus, para as pessoas. Não adianta. Porque às vezes as pessoas que vão estar lá aplaudindo, só às vezes quando você virar as costas, está falando mal de você, está xingando você, está dizendo, ah lá. Está entendendo? Ofendendo você. Deus não vai xingar você, Deus não vai ofender você, Deus não vai fazer nada disso. O que vocês três estão tendo oportunidade, e quem está assistindo, poucas pessoas têm. Ou seja, vê uma família aparentemente normal, estudando a palavra de Deus. E aí é que está as aparências
Então, como a questão não é muito falar, não é muito se estender, não é muito se alongar, o verso 7 diz assim: é melhor que depois lhe dê um lugar de honra do que você ser humilhado na presença de autoridades. Espera a sua hora. Espera o seu momento. Porque às vezes você pendura a melancia no pescoço, tenta aparecer, e você é humilhado, é esculachado. Então isso não é legal. Isso não é bom. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus, agradecer por esse estudo maravilhoso e se preparar para o encerramento. Senhor, Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso. Hoje o Senhor falou tremendamente conosco. Falou de uma forma que não estávamos esperando. E não sabíamos. Não sabíamos o que o Senhor queria falar conosco. Mas mesmo assim, Jesus, estamos aqui, reunidos em teu nome, para falar contigo, te agradecer, porque hoje aprendemos muita coisa. Aprendemos sobre respeito, sobre honra, sobre dignidade. Aprendemos, Senhor, sobre sacrifício. Então, Senhor, nós temos apenas que agradecer a Ti e sermos gratos a Ti. Amém.
mais grata a ti, mais grata a ti, mais consagrado faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais faz-me mais grata a ti, mais grata.